Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, falando sobre o perdão. Você tem a capacidade de perdoar? Você acha que tem? Você já pediu perdão para alguém? Alguém já foi até você e pediu você perdão por isso ou por aquilo? Como é que isso está na sua vida, né? Você tem pensado sobre isso também? Estamos conversando aqui hoje com a Estela Moraes, psicóloga, que está nos ajudando a entender um pouco essa questão, né? Como que a gente pode viver isso plenamente. Viver o quê? Não o erro, mas o perdão em si. Viver plenamente o perdão para que a gente se torne uma pessoa livre. E a gente diz livre e também, obviamente, feliz. Olha só, nós temos um material aqui, nós temos uma pessoa aqui na associação, o Vicente. Ele escreveu um texto, um livro muito especial. Texto muito especial sobre essa questão do perdão. Eu tive o prazer de ler todo esse material. Quem sabe um dia esse material seja publicado, não é? É um material que nos ajuda a conhecer o perdão, mas de maneira muito bonita, porque fala do perdão, fala do perdoar-se, até mesmo de perdoar aquela pessoa que já faleceu, se por acaso ela precisasse do seu perdão, ou pedir que ela perdoe alguma coisa que você tenha feito para ela e assim por diante. Então, uma das coisas que ele fala, que ele escreve, perdão, é sobre Jesus, que muitas vezes falou sobre essa questão do perdão, que nós devemos perdoar. Ele até mesmo incluiu o tema do perdão na oração do Pai Nosso, dada a importância que ele tem na nossa vida. Lembra aquela parte do Pai Nosso dizendo, olha, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Então, Jesus insiste nisso por quê? Porque o perdão liberta a pessoa que é ofendida, não o ofensor, não é? Olha que interessante isso. As universidades, por exemplo, comprovam hoje que a falta de perdão causa doença e o perdão cura. Olha que legal, a falta de perdão, ele causa doença e perdoar cura. Então, perdoar liberta o seu coração, não da pessoa que te ofendeu. Olha que bonito isso. O perdão deixa o nosso coração leve, livre, para amar de novo aquilo que a gente já viu na tela aqui, que a Estela disse para a gente, né? E receber também, por causa disso, a luz de Deus. Aí a gente faz a pergunta, mas como que nós vamos conseguir perdoar? Como viver essa felicidade de ter um coração sem mágoas, sem ressentimentos e sem rancores? Sabe o que a gente tem que entender? Que o perdão, ele é um processo. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o perdão é que ele é um processo. E pode ser um processo que tem, assim, várias etapas e cada etapa precisa ser muito bem vivida. Senão, claro, nós não teremos essa experiência completa do perdão. Cada etapa, por exemplo, ela pode demorar dias, meses, em alguns casos, anos, porque cada pessoa tem o seu tempo. E é importante sempre respeitar esse tempo da pessoa. Quando a gente queima algumas etapas, nunca é bom. Então, assim, como parte inicial de todo esse processo, vamos aprender e compreender ao longo da nossa vida o que é o perdão e o que não é o perdão. Então, o que não é perdoar, primeiramente, nós precisamos entender o que não é perdoar. Isso é importante porque existe muita confusão nisso aí, né? Quando as nossas emoções, por exemplo, estão todas envolvidas nesse processo do perdão e não perdão. É preciso separar e discernir os sentimentos. Ainda mais em se tratando de um assunto tão difícil como esse. Aí sabe o que a gente sempre fala? É claro que não dá para a gente falar sobre tudo isso, mas a gente tem que começar a entender assim, que algumas coisas, de fato, não são essa questão do erro que a gente faz. A gente precisa aprender a reelaborar os sentimentos. Quando a gente aprende a reelaborar os sentimentos, a gente consegue perdoar. Aí a gente vive uma coisa que a Estela tinha dito para a gente, né? Ela usou como exemplo a questão do mundo corporativo, né? Que às vezes a empresa fale, né? Entra em falência e para ela voltar ao mercado ela tem que se reinventar. O perdão também. A gente precisa aprender a ressignificar a nossa vida. Você já fez isso? Já tentou fazer isso? É isso que a gente vai continuar conversando com você agora, tá bom? É bom a gente pensar assim, né? Você sabe que eu gosto muito dessa palavra ressignificar. Eu acho que você passa a ter uma outra ideia sobre a pessoa e sobre você. Porque, por exemplo, quando você dizia lá assim antes, olha, a gente precisa reinventar, rever, olhar para a nossa vida, a gente vai dando um significado novo naquilo. E sabe qual que é o mais mágico disso tudo? Que a gente dá o significado que a gente quiser. E a gente pode fazer isso, logicamente, para o nosso bem, para a libertação pessoal. A gente dá o significado que a gente quiser. Porque as coisas vão ter o significado que a gente dá para elas. E a gente pode dar um significado que liberta, mas como pode, não querendo, e se aprisionar cada vez mais. Se a gente está... Óbvio que não é tão simples assim, muito bem colocado a questão do processo. Existe um processo, existe um tempo, enfim. Mas se a gente está mal,
hoje na nossa vida e não me entendam como algo que seja tão simples mudar, mas é porque a gente colocou o nosso significado como algo negativo do que aconteceu. Entendi. Então, do mesmo jeito que a gente colocou aquilo como algo negativo, a gente pode, e não é tão simples às vezes, colocar um positivo. Né? Me dá uma licença, enquanto você estava falando, me veio uma coisa na cabeça que é legal a gente pontuar também nessa questão, é que a gente perdoar e perdoar e perdoar não significa que a gente precisa aceitar ou fazer aquele papel de tonto dos outros, de aceitar. Sim, o bobo da corte, não é? Porque assim... Você pode fazer tudo que ele vai aceitar. Exato. É uma diferença muito grande. Não significa que você tem que ir lá e fazer tudo que o outro quer, que você pode aceitar que os outros te ofendam. Não é isso. O que a gente está falando é só para você não levar para você aquilo que é dito porque é do outro. Mas a gente precisa entender qual que é de fato o nosso valor, quem somos nós, para falar para o outro, olha, isso aqui eu não vou fazer, ou isso daqui não sou eu. Porque senão você vai vir aquela pessoa, um depósito, né? O bode expiatório da empresa, da família. Então você... E geralmente as pessoas que têm esse perfil de aceitar tudo pra si, são as que têm um perfil mais vitimizado. Isso é terrível. Então assim, é uma linha muito tênue disso, de você não aceitar tudo. E geralmente são as pessoas mais inseguras porque elas fazem aquilo em busca de serem aceitas. Mas isso eu acho que é terrível quando a pessoa, por exemplo, se vitimiza, né? Por exemplo, olha, eu vou me dar uma de coitadinho porque assim a outra pessoa vai me amar, vai cuidar de mim, vai me tratar assim, vai me tratar daquele jeito. Eu acho que é a pior coisa, porque a pessoa deixa de viver aquilo que ela é, o que ela pode ser. É uma cilada isso, porque a pessoa não percebe que ela está entrando nesse papel. Então ela passa uma vida achando que realmente todos os problemas são culpa dela e aceitando, fala assim, eu sou coitada, eu só me dei mal. E ela não consegue ver que ela criou aquilo em busca de ser aceita ou ser amada. Então, trabalhar esse amor próprio, essa autoestima, é muito importante para que você saia desse papel. E é que aí você consegue perdoar de fato, né, a outra pessoa, né? Exato. Olha só, a gente está conversando aqui sobre essa questão do perdão. Estamos tentando te ajudar a perceber que, de fato, por mais que seja meio complicadinho aí perdoar alguém, mas é um processo necessário na nossa vida. Não sei se a gente tem mais uma tela, eu acho que temos mais uma tela para a gente dar uma olhada. Nosso tempo é bem... Está corrido hoje, né? O assunto está rendendo bastante, que bom. Nós temos, acho que a última tela, como perdoar. Olha só, aceite que as coisas são como são. Nenhum rancor ou ressentimento irá alterar os fatos. Facilite o luto do ressentimento, deixar ir. Entenda que perdão é um processo. Perceba que todos nós erramos. Observe que cada ser humano enfrenta uma batalha. É por aí mesmo, não é? Vou falar só mais uma metáfora rapidinha, à vontade. Que a gente usa bastante, que a gente fala assim, para largar a alça. Largar a alça. Quando acontece uma situação, né, alguma coisa que nos magoa, é como se fosse uma morte, o luto também, né? Sim. Entendi. Então você vai lá, você vela o corpo, você sofre aquilo que você tem que sofrer, você leva, né, lá pro enterro, carrega o caixão, leva pro enterro. Na hora de jogar o caixão, você tem duas escolhas. Ou você deixa ir e larga a alça, ou você vai junto. Entendi. Difícil isso, hein? Né? Então, esse largar a alça, pra mim, é uma coisa que faz muito sentido, porque assim, a hora que você tem que enterrar o problema, você tem duas escolhas. Ou você vai junto e morre uma parte de você, né, um simbólico, ou você larga a alça. Você sabe, as pessoas têm facilidade nisso, não? Não. É mais difícil, nas experiências que você tem dentro da terapia, é difícil. Às vezes leva-se anos para você perdoar, O Padre Lício, né, eu posso citar isso porque ele falou pra gente aqui, né, que ele demorou 30 anos para viver esse processo do perdão ao pai. Ele perdoou o pai depois de 30 anos, quer dizer, ele demorou todo esse tempo. E hoje ele é uma pessoa muito feliz. Por algo que nem era de fato aquilo. Ele se sentia culpado por uma coisa. De uma culpa que não era dele. Que não era dele. Mas ele viveu como se fosse o tempo 30 anos como se fosse dele. Nossa, só isso, quando pensa assim, dá a cabeça, a gente fica meio perdida. A história dele é incrível, admirável. É muita coisa que a gente tem que precisar de mais tempo para assimilar isso. Estela, olha, para variar a sua participação aqui, como sempre, foi muito boa. Muito obrigada. Está sendo, né? Muito obrigada. Você sabe que a gente conta com você, né? A gente pensa em umas pautas assim, vamos chamar a Estela para estar aqui, porque a clareza dos fatos, a clareza como você apresenta, isso tem nos ajudado muitíssimo, viu? Muitíssimo mesmo. Então,
mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e por ter nos ajudado a viver essa questão do perdão. Agora a gente tem que começar a colocar em prática aquilo que você disse. Quem sabe a gente chega lá, não é? E a gente tem, daqui a pouco, vai mostrar, os seus contatos já estão lá, vão mostrar ali. Quem quiser procurar você, fica à vontade. Eu tenho certeza que você acolherá muito bem. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. A troca é muito boa, né? Que bom. Quando a gente consegue trocar, a gente vai aprendendo também, não só ensina como aprende. A gente consegue fazer as duas coisas. É interessante isso, né? A partir da psicologia... A melhor forma de aprender é ensinar, né? Não é a gente verdade? vai trocando. Você, assim, junto com a psicologia, com a espiritualidade, a gente vai fazendo da melhor maneira que a gente pode. Então, importante fazer o bem, né? Claro. E eu tenho certeza que você fez bem na vida de muita gente que está em casa, eu tenho certeza disso. Obrigada. Tá bom? Então, muito olha, obrigada. mais uma vez, muito obrigado agradeço. mesmo. Em nome de toda a equipe, toda a produção. E a gente espera você aqui. O mais rápido possível a gente vai te chamar de novo, favor. Tá bom? Eu que agradeço. Olha só, nós temos então, o Povo Fala, sabe, a gente sempre tem aqui alguns aspectos, algumas coisas importantes em relação àquilo que as pessoas pensam sobre uma temática. E para hoje, vamos ver o que o povo fala sobre isso. Vamos lá. Você busca a reconciliação? Sim, eu busco a reconciliação porque eu acho que é muito bom, né, para a gente ficar com paz no coração. Olha, quando eu acredito que eu estou errada ou que eu tenho uma parcela de erro, sim. Porque eu acho que é um caminho que a gente tem que ter, né? Porque hoje em dia a gente já vive num meio tão conturbado, né? E eu acho que é bom pra gente ter esse caminho de reconciliação, tanto com nossos familiares ou com amigos, outras pessoas, pra gente poder ter uma melhora de como ser humano mesmo. Sempre, né? Não tem como você viver bem sem buscar reconciliação. Eu busco, se eu tiver errado ou... Enfim, mesmo se não tiver certo ou errado, acho que o ideal é se buscar reconciliação. Busco porque faz parte da vida as boas relações, né? De qual maneira você costuma tentar? Buscando a pessoa, procurando para conversar, bater um papo, tentar chegar num acordo sobre o erro de cada um, sobre, né, o que cada um precisa se desculpar. Eu acho que é a melhor forma. Pensando no que você fez de errado, por que a situação chegou naquele nível e tentar amenizar as coisas e tentar entender a indiferença um do outro. A gente tenta conversar, discutir, sem agredir, sem brigar, né? Tenta resolver o problema que teve. Qual é a maior dificuldade para pedir perdão? Para mim é fácil, eu prefiro resolver, eu não gosto de deixar nada pendente. A pessoa pode não aceitar, mas eu, como tenho paz, quero ficar com paz no meu coração, quero ficar tranquila, isso dentro de mim fica resolvido. Aí faz parte do outro, querer ou não. É orgulho. Quando você tá certa ou quando você não quer admitir que você está errada. É difícil admitir que a gente está errado, né? Eu acho que às vezes a pessoa não está tão aberta. Às vezes você está aberta a uma reconciliação, a uma conversa, a um bate-papo, mas às vezes nem sempre a outra pessoa também está. Acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que o maior obstáculo é o ego mesmo, assim, de pessoa querer ser durão, né? Tipo, às vezes um momento de raiva leva a pessoa a tomar uma decisão por instinto, aí ela fica com vergonha até, ou com o pé atrás de se desculpar, enfim, eu acho que deve ser por isso. Eu me sinto, porque assim, eu acho que todo mundo tem erros e a gente às vezes acaba sendo muito duro ou muito crítica com a outra pessoa e acaba deixando de ver a outra parte também. Então eu acho que se você conversar, se você se colocar na empatia no lugar do outro, você acaba tendo um resultado. Porque da mesma forma que você pode julgar uma pessoa, você pode ser julgado. Então é bom sempre você se colocar no lugar do outro mesmo. Você se sente grato ao se desculpar com alguém? E é bom a gente estar em paz, estar tranquilo, estar com a consciência tranquila. Acho que é importante. Eu acho que quando você se reconcilia, você coloca as indiferenças do lado e tenta levar a vida numa boa. Leve, né? Leve. É gostoso viver bem, é gostoso você conseguir superar, né? É um obstáculo. Vale a pena. É isso aí, é muita coisa sobre perdão, né? Olha, nós vamos para um intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Até daqui a pouco.